Salve, salve! Professor Wagner conectando sonho, conectando pessoas diretamente do estúdio da... Opa, não tá escrito ali? Tesla Digital School! Depois vai aparecer para você uma ondinha balançando, a primeira escola digital de Osasco, direcionada para o ensino na área de TI. Se você tem um filho e seu filho quer ter sucesso nesse mundo pós-pandemia, é mandando ele em 2021 para a escola Tesla Digital School no ensino médio. Já vamos trabalhar com o 8º ano para frente no modelo High School, na área de formação digital. E hoje estou aqui com o professor Felipe Bonifácio, agente social, professor dinâmico, interativo, vai mandar bem para nós. Filipão, Enem para quem em 2020? Verdadeiro ou falso? Manda um salve pro pessoal. Opa, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui para a gente falar do Enem. E respondendo a pergunta, o Enem se mantido, ainda que em 30 dias para o adiamento, é um Enem para elite. Enem para elite, velho, vai dar pano para tocar. Nilson, solta a vinheta. Cria meu website, fazer minha homepage, com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje. Cria meu website, fazer minha homepage. Salve, salve, pessoal! Então estou aqui com o professor Felipe Bonifácio para essa resenha de hoje. Filipão, onde saiu a determinação que eles vão desenrolar e vão prorrogar aí para mais um mês, 2 meses? Então esse Enem 2020, Enem para quem? Você já soltou uma aí no começo, é um Enem para elite. Me fala aí, fala um pouquinho disso. Antes de tudo, se apresenta para o pessoal, que é extremamente importante, e já sabatina em cima aí para nós, cara. É isso aí, você já apresentou muito bem, professor. Sou preocupado também com as questões de participação na política, especialmente, porque acho que é preciso que a galera compreenda que a participação popular tem a ver com a gente conseguir, com a gente ter as conquistas que a gente almeja. Quando a gente pisa na calçada, a gente já está fazendo política e é preciso, ao invés de demonizar, a gente participar, né? Agora, sobre o Enem, naturalmente, com o advento da pandemia, a educação que sobrevive hoje é a educação à distância, pela internet. E só aí a gente já tem um recorte importante no país de acesso à educação e absolutamente não acesso à educação. Tem gente que está precisando hoje de outras demandas, né? Professor, deixa eu te fazer uma pergunta. Você está falando nisso, na mudança, na transição de governos que nós tivemos aí, eles entraram, esse novo governo entrou com uma bandeira de quebrar com a ideologia dentro da educação, né? Criando um demônio em cima de Paulo Freire e outros, e vendo um guru que nem no Brasil está, né? Com umas ideias fantásticas aí de uma terra plana. Mas hoje nós não vivemos uma questão ideológica dentro da educação, que é o termo ideologização, é um termo que você ouve falar muito, mas esse ministro da educação não está fazendo isso? Totalmente. Ele é um dos quadros desse governo que cumpre essa função de ser extremamente ideológico, né? Ele assumiu a gestão depois do Vélez, que já era muito ruim, e aí voltando até um pouquinho ao ponto do Enem para linkar com a ideologização, né? A gente iniciou 2020 com um problema seríssimo de resultados do Enem, né? A Justiça suspendeu, atrasou todo o início de todas as universidades federais, estaduais, etc. Ou seja, já começou com uma desconfiança muito grande. Ele não atinge os principais problemas. O ano passado, 2019 inteiro, foi o menor investimento em educação nos últimos 8 anos. 2014 a gente chegou a 41 bilhões, no ano passado foi 22, né? Já um reflexo também do teto dos gastos, mas ele é absolutamente ideológico. Ele foi, no final do ano passado, entregar os resultados de 2019 e ele ficou falando de drogas nas universidades, né? Ao invés de falar de universalização, acesso, o próprio Enem, que tinha sido um desastre, toda a condução, né? Então... Professor, eu tô vendo que tu conhece de números, cara, né? Você é da área de economia também. O cara é fera. Ele citou algo que, para fazer essa pesquisa, se o Enem deveria ser mantida a data ou não, ele queria uma pesquisa com os maiores interessados. Aí ele solta algo que eu venho questionando muito nos meus bate-papos, nas minhas resenhas aqui. Eu digo que a internet ela não democratizou a educação. Na verdade, ela está mostrando a realidade nua e crua do Brasil, que é um país que está andando numa charrete, né? Assim como o Collor falou lá atrás que nós tínhamos
carroças como carro, né? Hoje eu tô para dizer que nós temos aí sinal de fumaça como internet no Brasil, ela não está disponível para todo mundo. Eu vejo isso em relação aos nossos professores que têm dificuldade de acesso para fazer suas videoaulas, né? O pai cobrando de um outro lado, mas o professor também se espremendo para ter uma internet em casa que ele consiga acompanhar. O nosso ministro disse que 90% dos inscritos para o Enem tem internet em casa, cara. Então eu tô errado, a estatística tá errada, a gente tá como é que é o nome lá? Ideologização da educação, dizendo que todo mundo tem internet e eu que estou sendo marxista no meu pensamento que não. Como é que você pode... Fala um pouquinho para mim sobre isso daí. 90% realmente tem internet nas residências? Mexer com número pode ser... Dá para fazer algumas mágicas, depende da perspectiva. Sim. Papel tudo aceita? É importante que a gente considere sempre os números naturalmente, mas é preciso entender em qual o contexto que esses números estão. Será que é um critério na hora da inscrição? Você possui internet, o cara vai lá sim? Se ele já está lá fazendo a inscrição, não, ele tem internet. Pode, né, ele pode, mas essa definitivamente não é a realidade do país. A gente, especialmente aqui de São Paulo, tem que tomar muito cuidado para olhar para o Brasil, porque a gente aqui é um estado com muito acesso à internet, com muito acesso a tudo. Você é professor de cursinho? Também. Na comunidade? Como é que é isso na comunidade? O cara da comunidade tem esse acesso disponível, fácil, em alta velocidade? Não. Ou tem que ficar contando quantos bancos usou, quantas horas usou? Me explica, fala um pouquinho disso para nós. Tem gente que não tem, primeiro, não tem a ideia de que existe vestibular, a gente parte daí até alunos que não têm, que almejam, mas não têm acesso a material, a internet, a estudos. Isso em São Paulo. Se a gente falar que 66% do Brasil rural não acessa a internet, a gente já tem um recorte de Deixa eu mandar um salve para um cara, professor Michael Jones, lá de Grajaú, cara, parceiraço meu, mega instrutor técnico na área de basquete, parceirão e professor nosso aqui também. Professor, manda para mim aí um salve. Tem internet, tem acesso, tá tudo fantástico aí na sua região, Grajaú, Parelheiros, Ilha do Bororé, tá tudo funcionando, tá dentro dessa estatística do ministro? Manda pra gente aí uma resenha sua pra nós sobre isso. E aí, Wagner, tudo bem? Boa noite. Sou o Maico, sou aqui do Jardim Santa Fé. Sou aqui da região do Grajaú, conhecida também como extremo sul de São Paulo. Aqui no Grajaú é uma área muito grande, onde vivem muitas famílias, milhares de famílias. Essa questão aí da tecnologia é uma coisa muito complicada, né? Temos... Vai de 100% da população aqui da região, Grajaú, Parelheiros, que é mais extremo ainda. Então a gente tem aí, de 100%, 30% tem uma internet digna, né, para se falar. Com a tal fibra ótica, com um cabeamento melhorzinho. 70% aqui fica no extremo mesmo, no extremo da pobreza. Né? A gente tem bairros que a internet não chega, tem famílias que nem computador tem. Jovens ou adolescentes que têm celular mal pré-pago, não tem nem sinal, então para eles fica muito difícil, é super complicado até estudar. Agora mesmo nessa situação aí da pandemia, a gente tem acesso a alguns adolescentes, algumas crianças que praticamente não estão estudando, não estão conseguindo fazer uma aula. Vamos lá então, professor. Diante disso que nós estamos falando e avaliando aí já com feedback do professor em relação extremo sul lá, Grajaú, aquela região, vimos a dificuldade deles. Me fala um negócio. O ministro, ele diz o seguinte, que não é papel do Enem democratizar o ensino. Então eu vou te fazer uma pergunta, qual que é o papel do Enem? O ministro não pode esquecer que o nome da sigla é Exame Nacional do Ensino Médio. Primeiro, não estamos tendo ensino médio nesse momento, daí a importância que ele demorou para entender, para que houvesse o adiamento. É preciso saber também que o Enem não tem a finalidade em si de fazer essa democratização do acesso, é todo um processo, depende das políticas municipais, das estaduais, do governo, mas o acesso à universidade é via Enem. Esse é um dos passos de democratizar a educação nesse país, né? Enfim, manter nesse contexto, ele naturalmente exclui
pobres, negros, mulheres, enfim. Você é um estudante de escola pública, é isso? Sim. Você vem de escola pública, Vem de universidade escola- pública e universidade assim pública. por diante. A escola, eu tenho uma fala que eu sempre reproduzo, que quem tem condições tem que pagar a USP, tem que pagar os demais e ser justo dentro disso, cada um dentro da sua condição financeira. Essas universidades públicas brasileiras são para pobres, cara? Não, e há muito tempo vinha sendo construídas políticas, o ProUni, o SISU, etc., para que universalizasse esse acesso, para que ficasse mais democrático, mais acessível, as cotas, enfim. É uma luta histórica e que vinha sendo construída. A gente chegou no ano passado com o maior número de negros na história, embora seja muito pouco, né, proporcionalmente na população. Mas isso vinha sendo construído, né? E quando assume um ministério tão ideológico, que não é respeitado pela classe política, por estudante, por professor, o Weintraub, foi professor aqui na Unifesp, circula lá, ninguém gosta dele, ninguém respeita. Então um cidadão desse não pode ser ministro, né? E destruir políticas que vinham sendo construídas há muito tempo. Bom, ele diz algo, eu quero até bater nisso. Vamos ver se realmente se encaixa no que nós estamos falando. Mais uma vez, números, né? E números, papéis aceitam todos. 63% das pessoas que vão fazer o Enem em 2020, ele está dizendo que já concluiu o ensino médio. Então ele está, vamos fazer continha aqui, burra. Então ele está falando para mim que 63% já concluíram, que 12% são treineiros, que estão no primeiro, segundo, terceiro ano, que vão fazer só treinar para os próximos anos. Então a gente chega no total de 75%. E aí eu tenho aqui 25% que estão concluindo o terceiro ano. E aí ele reproduz da seguinte forma, que o terceiro ano, e que não vai ser meio semestre de um ano que vai fazer diferença no Enem. E ele diz que o Enem, para se fazer uma prova com qualidade, para se ingressar numa universidade, isso são valores agregados ao longo do ano educacional, né, do período educacional, do ciclo educacional, e que está errado a gente avaliar somente esses 6 meses parados. O senhor concorda com isso, professor? Absolutamente não. A grade do terceiro ano é complementar a todo o ensino médio e, de novo, é o Exame Nacional do Ensino Médio. Né? A gente não pode esquecer que o que eles vão cobrar na prova faz parte de todo o programa do ensino médio, pelo menos espera-se que seja isso. Né? E não faz sentido esses números, ou pelo menos se a gente pensar em política não faz sentido, porque tudo bem, 63% é uma maioria, mas vamos arredondar para 60% para ficar fácil a conta, e tem 4 milhões de inscritos já. Outro 1.600.000 de estudantes não tem direito a ter uma condição mais pareada com todo o resto? Então, deixa eu fazer uma outra pergunta dentro disso. E eu já fiz algumas reflexões, algumas aulas de sociologia com a galera e eu gostaria de compartilhar contigo aqui. Nós temos escolas no Brasil de tetos diferentes. Nós temos as escolas públicas, depois nós vamos ter aí as escolas particulares com teto até R$700 de mensalidade, depois de 800 a 1.500. Depois nós vamos ter as escolas de R$4.000, R$5.000 e hoje já temos escolas com tickets de R$12.000, com fila de espera de anos ainda para entrar alunos. R$12.000 de mensalidade com fila de espera para a entrada de alunos para daqui 2 anos. Vamos subir aí. A escola de R$700 é igual à escola pública? Tem uma diferença? Tem diferença. Tá bom. A de R$12.000 para a escola pública tem diferença? Meu Deus. Tá. A de R$4.000 tem diferença? Tem. Mas agora eu vou te cutucar, professor. Como professor de cursinho, assim por diante. Mas a BNCC não é padrão para a escola pública e também para essa escola de R$12.000? A diretoria, a secretaria de ensino não é a mesma? A quantidade de hora não é a mesma? O que muda, professor? Muda estrutura. Muito. Estrutura física, psicológica, de todo mundo envolvido no processo, dos alunos e dos professores. Né? A gente tem um subinvestimento em educação pública hoje, absurdo, só 6% do PIB, e ainda agora com um teto aí que não pode investir mais que isso nos próximos 20 anos. Então, você tem uma estrutura que massacra o professor, onde o aluno não é motivado, enfim, essa é a escola pública. O papel, a BNCC, naturalmente,
enfim, é para todo mundo, mas as condições físicas, emocionais, estruturais, enfim, de financiamento da escola pública é outra pegada, naturalmente. Bom, professor Felipe, vamos lá, eu fiz aqui algumas considerações para a gente encerrar esse bate-papo fantástico aqui. Eu sei que está todo mundo gostando e prazer imenso tê-lo como amigo, como profissional do lado. Cara, eu risquei aqui, eu preciso entender. Eu vou falar agora um pouquinho do professor na sala de aula. Os alunos me questionam sempre no terceiro ano, quando faltam os últimos 3 meses, né, para finalizar, e a gente começa com aquele bate-papo com eles. Cara, acorda, meu. Daqui, quando for dia 1 de janeiro, você vai se tocar que você acordou, não tem a obrigatoriedade de ir para a escola às 7 horas da manhã ou à noite, que você está no mundo de gente grande. Então, o que você quer fazer? Já fez sua escolha profissional? Está pensando no caminho? E aí, o que você está plantando para colher amanhã, com 17, 18 anos, e o mundo vai te cobrar de forma diferente? Aí uma pergunta que eles mandam para a gente é sempre assim: professor, então é obrigatório, eu tenho que fazer o Enem, a minha cabeça tem que estar focada, minha mãe e meu pai estão me pressionando, minha família me pressiona, mas eu não sei o que eu vou fazer. É obrigatório fazer o Enem, cara? Não é. O Enem já foi, é preciso ter essa consciência que o Enem já foi uma prova que media o ensino médio só. Hoje o Enem é um portal gigantesco que foi construído com muita dificuldade para acesso à universidade. Universidade pública, universidade particular com bolsa de até 100%, enfim, é preciso ter essa consciência que o Enem é essa oportunidade. Mas não é obrigado, né? É possível também terminar e respirar, pensar com calma o que quer para a carreira, se você tem essa possibilidade. Eu posso fazer um curso técnico, professor? Também. Se eu vejo hoje que a faculdade ela tem uma base de ensino, tal, mas eu não saio de lá com todo expertise profissional. Hoje nós temos no Brasil algo que eu já discuti há 15 anos atrás, eu sempre falei sobre isso, que vai chegar um momento que nós vamos ter o maior número de desempregados com certificados, com diplomas. Já chegamos nesse período. É uma opção para esse jovem que está concluindo o terceiro ano fazer um bom curso técnico? Muito, muito. É preciso ter consciência que 40% do Brasil não se forma no ensino médio. Então, quando você acessa um ensino técnico, por exemplo, você já se coloca numa posição de privilegiado e também para pensar. O que não é uma regressão, isso não é uma regressão. Definitivamente não. Ok. Este ano é um ano perdido? Embora a resposta, a gente caminhando para metade do ano, venha um sim muito grande, eu acho que não. Talvez o ano tenha acabado para as atividades que a gente estava acostumado, né, para a nossa rotina normal. Mas a gente tem mais meio ano para se recuperar, entender como é que vai ser essa nova rotina e precisa Deixa eu te falar um pouquinho como eu penso e eu gostaria que você discordasse um pouco de mim. Eu sempre fui contra a grade. Eu acho que esse sistema engessado, né? Eu sou um amante de Foucault, né? E eu acho que tudo é uma prisão, eu acho que a escola é uma prisão, eu acho que a gente vive dentro de um sistema prisional dentro desse país e uma grade determinada pela BNCC com regras que eu não sei aonde vai levar o aluno, o que ele espera do aluno, e eu vejo um Enem, vestibulares como a grande descarga mental, né? Que você entra lá dentro para fazer um vestibular, fazer um exame cheio de dores e ansiedades, anos e anos de estudo, e quando você termina o vestibular, você puxa a descarga e tudo aquilo que você teoricamente gravou, se condicionou a saber, sai pela descarga. Quando termina o último minuto da prova, você entrega essa prova para o avaliador, né? Eu fico muito preocupado com isso. Existem outros saberes e outras formas de aprender, e hoje a tecnologia digital se mostrou, né, através das mídias e assim por diante. Os cursos se mostraram para aqueles que têm uma dedicação, uma opção de estudo também, de aprendizagem. Eu, por exemplo, nesse período de pandemia, estou aprendendo muito fazendo cursos online, estudando sozinho, sendo um autodidata e assim por diante. Então, nós estamos num ano morto para a área da educação, ou precisamos nos redesenhar para aprender novamente, aprender, desaprender e reaprender? Seria esse o caminho? Do ponto de vista utópico, eu também concordo com você que a coisa é muito engessada. Se a gente pensar que hoje a educação ainda é a linha de montagem lá do Taylor, né?
porque entra um professor com um saber técnico, exclusivo, etc., e não do todo, vai lá, conversa com aquele aluno, vem outro, faz isso, e o professor nunca tem, justamente porque ele é especializado, nunca tem a visão do todo de quem ele está formando, né? Hoje, se a gente olhar para os centrais aí das grandes empresas, o ponto central delas é o setor criativo, os especialistas estão na borda hoje, né? E se a escola pensar em formar seres criativos, precisa ser menos engessada, né? Então, do ponto de vista utópico, eu concordo, mas acho que a gente precisa ainda, com tanto num país desigual como o nosso, ainda dessas formalidades e garantir que o básico nesse formato que funciona, né, a gente mas com desenho novo na BNCC. Novos desenhos. O setor público foi forçado, agora demorou, a gente já completou 60 dias de pandemia e começou agora a apresentar propostas de acessar esses alunos, ainda que em condições muito periféricas, acessar com educação, né? Então isso forçou o setor público a se mexer também, então é fundamental. Cara, bate-papo delicioso aqui com o professor Felipe Bonifácio, parceiraço, e eu acho que a comunidade só tem a ganhar tendo a sua pessoa lá de forma voluntária, levando esse conhecimento. Eu acho que a função da escola pública, da faculdade pública é essa, é pegar agentes transformadores e você devolver para a sociedade aquilo que a sociedade te deu, né? Porque o cara que está numa USP, que está numa universidade pública, federal e assim por diante, está estudando com o dinheiro do contribuinte, que está aqui embaixo, né? Com o nosso dinheiro suado. Então a devolutiva sua para a comunidade é fantástica. Esse é um vídeo de graça, é uma resenha de graça que tem que ser devolvida. Considerações finais, por favor, professor. Esperança ainda, né? Tem um conselho do Frei Beto que eu adoro, que é a gente precisa guardar o pessimismo para dias melhores, né? A hora agora é de juntar a esperança e tentar sair dessa bem. Dias melhores, cara. Eu já fiz a leitura do que tá pensando o nosso maker ali no fundo, né? Já vi que a música, a resenha final vai ser essa. Dias melhores virão, é isso? É isso aí. Salve, salve, professor Wagner, juntamente com o professor Felipe. Um beijo no coração de todos. Foi um imenso prazer estar com vocês nessa resenha semanal. Filipão, salve, irmão. Valeu. Mantemos a distância aqui de 1 metro e pouco, as máscaras estão aqui, medimos febre, fizemos todo o ritual para estar nesse espaço. Pessoal, beijo no coração de todos, até a próxima.